boa noite. Nossa convidada de hoje é a doutora Renata Dias. Ela é médica, pós-graduada em nutrologia e veio conversar conosco sobre as novidades para a saúde da mulher. Tudo bem, Renata? Tudo bem, boa noite. Ô, Renata, o que é lipedema e por que tantas mulheres sofrem com isso atualmente? Lipedema é uma doença crônica do tecido adiposo que já foi confundida muito com obesidade. E aí, com a atualidade, com os tratamentos, né, que a gente tem estabelecido para a obesidade, foi se vendo que existe um tipo de gordura diferente em algumas mulheres. Elas não conseguiam emagrecer da forma como a gente esperaria. E aí, foi-se realmente hoje estabelecido como doença o lipedema, mas de fato o lipedema é uma doença muito antiga, considerada antes apenas como uma gordura localizada, mas hoje a gente sabe que é uma doença crônica inflamatória. Nos bastidores você comentou que a nutrologia oferece tratamentos para a saúde da mulher. Que recursos são esses? Então, né, a nutrologia, né, ela consegue abranger várias áreas, inclusive dando oportunidades nesse quesito da saúde da mulher. Em relação ao lipedema, a gente tem muito bem estabelecido na literatura que a base, que é a mudança do estilo de vida, os exercícios e algumas medicações e suplementos, eles podem atuar e ajudando na saúde dessas mulheres. Sabemos, Renata, que o climatério é uma fase complicada para as mulheres. Qual a sua dica para elas nesse sentido? Então, o climatério, a gente já tem que estar de olho, né? A partir ali dos 35 anos, eu já começo a falar com todas as mulheres sobre essa possibilidade dos sintomas, né? Os calorões, a irritabilidade, o ressecamento vaginal. Então, eu oriento a todas as mulheres prestarem atenção no seu ciclo menstrual, se ele está ficando mais espaçado, se o ciclo ele mudou, se o sangramento está diferente, se está aparecendo esses sintomas, para poder buscar ajuda, porque tem sim tratamentos, a própria reposição hormonal é muito eficaz já nessa fase do climatério. A gente não precisa esperar a menopausa surgir. Quais são os tratamentos mais eficazes, então? Os tratamentos, a base, né, a terapia de reposição hormonal, o hormônio principal da mulher, que é o estradiol, é a base do tratamento da reposição hormonal. Então, já identificando esses sintomas, a gente já pode iniciar, sim, essa terapia. Isso também traz melhoras aos incômodos que a menopausa traz na vida da mulher? A terapia de reposição hormonal traz melhora sim, a mulher consegue resgatar toda a sua saúde, né? Sabemos que a mulher passa 1/3 da vida dela na menopausa e é justamente nesse período onde ela está mais disposta a aproveitar a sua vida com o tempo de aproveitar seus familiares, de viajar, de aproveitar seus netos e tudo. Com a reposição hormonal, a gente consegue trazer vitalidade, saúde, diminuir riscos de doenças como doenças cardiovasculares nesse período. Objetivamente, explique como a terapia hormonal pode ajudar nessa fase da vida da mulher. Diminuindo todos os sintomas que ela sente, fogacho, irritabilidade, ressecamento, né, íntimo, melhora da libido, como também diminuição de alguns riscos de doenças cardiovasculares, diminuição do risco de Alzheimer, de osteoporose. Ô, Renata, se fala muito também que essa reposição hormonal às vezes pode ser cancerígena. Tem inclusive uma briga muito grande em cima de faz ou não faz a reposição. O que é que você diz a respeito disso? Em relação à terapia de reposição hormonal, essa questão do câncer já foi muito debatida, né? Devido a um estudo que foi mal interpretado, nem mal conduzido. Foi um bom estudo da WHI. Foi um estudo excelente, mas por vias de interpretação foi visto que poderia trazer o câncer, mas depois com a evolução, a reavaliação desse estudo, foi observado que não tem essa associação. Uma coisa que preocupa muitas mulheres, e os homens também, é a TPM. A nutrologia tem como ajudar nesse caso? Tem sim. Existem duas situações que eu gosto de falar, que é a TPM e a TDPM. A TPM é toda a fase daquele período menstrual, que dura alguns dias, 2 dias, podendo anteceder também um dia em relação ao início ali da menstruação, que nada mais é do que uma irritabilidade, uma dor ali na região pélvica, dor de cabeça, enfim, mas é de leve intensidade, não atrapalha a vida da mulher. Mas a TDPM, ela atrapalha sim. Então, é quando a mulher ela passa vários dias sintomática. É aquela coisa que eu gosto até
de comentar, que até o porteiro sabe que ela está menstruada, de tão difícil que é a situação dela. Ô, Renata, deixa o seu contato para quem desejar mais algumas informações, ou até mesmo se tratar de TPM ou TDPM. Todas essas questões. Então, meu Instagram, doutora Renata Dias G, e o meu contato tem lá na bio do meu Instagram, onde vocês podem acessar, marcar suas consultas, tirarem todas as suas dúvidas. E você continue conosco, voltaremos após o intervalo. Espero e conto com a sua audiência. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os benefícios do uso dos fios de PDO. Ficou interessado? Então fica comigo. Os fios de PDO são feitos de um material biocompatível e absorvível que, quando colocados dentro da nossa pele, vão ajudar no estímulo de colágeno e no reposicionamento dos tecidos. Os fios de PDO têm diversos formatos e características e, baseado nisso, nós podemos utilizá-los com diversas funções na face e no corpo. Como são estimuladores de colágeno, o principal benefício dos fios de PDO são o tratamento da flacidez. E a flacidez pode ser tratada em diversas áreas da face e do corpo por meio destes fios. Os fios de PDO do tipo liso são muito úteis para tratar a flacidez de todas as áreas da face e melhorar a hidratação da pele. Os fios parafuso são fios que utilizamos para o preenchimento de alguns tipos de ruga e também para a correção de alguns volumes, além do estímulo de colágeno. Os fios espiculados são muito úteis para reposicionar os tecidos, ajudando no efeito lifting da face e também na melhora dos contornos, e podem também ser utilizados na flacidez corporal. Os fios tipo preenchedores ou fillers são muito úteis quando queremos fazer um efeito suave de volumização sem utilizar substâncias injetáveis. Já os fios ditos de tração são fios mais robustos que utilizamos para fazer a suspensão dos tecidos e aumentar ainda mais o efeito lifting com resultados bem naturais. Para a área do contorno dos olhos, os fios têm excelentes indicações, como tratar aquelas ruguinhas que ficam aqui na pálpebra inferior e que raramente o Botox consegue tratar, e também para reposicionar as sobrancelhas, garantindo uma abertura e um embelezamento do olhar. Os fios de PDO são procedimentos de consultório que realizamos com anestesia local. São procedimentos bastante confortáveis, com rápida recuperação e com baixíssimas contraindicações. E aí, gostou dessa utilidade dos fios? Então agenda seu atendimento e vem conhecer mais esse benefício para a sua pele. Olá, gente. Meu nome é Renata Dias, sou médica, trabalho com nutrologia, saúde da mulher e emagrecimento. E hoje eu estou assumindo aqui esse microfone para entrevistar o cirurgião plástico, Dr. Emílio Leão. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. E aí, Renata, o que é que você manda? Quero saber sobre a lipoaspiração. Ela é indicada para que casos? A lipoaspiração é uma cirurgia indicada para realçar o contorno corporal. E às vezes é muito confundida com regime. Não é um método de emagrecimento, ela apenas vai trabalhar o contorno corporal, tirando o excesso de gordura das áreas onde elas são mais exuberantes. E às vezes até também reposicionando em áreas que não têm muita gordura. Maravilha. E quanto tempo vê-se resultados definitivos? Em torno de 90 dias. É o tempo assim, mais ou menos base, onde a gente vê o resultado da lipoaspiração. Eu soube que essa cirurgia tem uma modalidade chamada lipoescultura. O senhor pode explicar para o telespectador?
Quando você trabalha a gordura tirando ou colocando em algum lugar do corpo, você está esculpindo o corpo, entendeu? E quando é com a gordura, então se chama lipoescultura. Mas normalmente o termo lipoescultura é quando você tira a gordura de um lugar para colocar em outro lugar. Se faz muito quando você tira a gordura, vamos dizer assim, da região abdominal e coloca na região glútea, certo? Ou às vezes até mesmo na face. Perfeito. Nos bastidores, você me falou que tem um protocolo pré, durante e pós-cirúrgico de cuidados que trazem um melhor restabelecimento do paciente. Vamos explicar o passo a passo? É uma cirurgia que ela é bastante agressiva, porque a gente faz essa cirurgia sem ter um controle, vamos dizer assim, exato de sangramento. Existem vários tipos de lipoaspiração. Você pode fazer lipoaspiração com seringa, pode fazer com um lipoaspirador comum, com vibrolipo, entendeu? Com lipolaser. E hoje até com a tecnologia se faz através de como se fosse uma coagulação no derma, fazendo que haja uma retração disso. E os resultados são duradouros? Os resultados são duradouros. Quando você tira aquela gordura, aquilo ali não vai voltar mais. Lógico que a pessoa pode voltar a engordar, mas vamos dizer, a deformidade que tinha, uma cintura mais afinada, que você faz durante a cirurgia, aquilo ali, mesmo gorda, a cintura vai continuar fina. E quais são os pré-requisitos? A cirurgia oferece algum risco? A cirurgia tem que ser feita com o paciente rígido, exames pré-operatórios, ver as taxas principalmente de hemoglobina e hemácias, para que não haja, vamos dizer assim, uma retirada demais. Hoje em dia tem se abusado bastante disso. E a cirurgia é bastante visada, porque qualquer resultado, eu digo assim, por exemplo, operou uma pessoa de vesícula e teve um insucesso letal, você não vai saber, pode ter 10 durante o dia, mas se for feita uma lipoaspiração, lá no Rio Grande do Sul, ou então lá no Chuí, certo? Algum caso de lipoaspiração de noite vai estar nos jornais, todo mundo sabendo, entendeu? Ela é muito visada. E o pós-operatório, como é que é? O pós-operatório é incômodo para o paciente, entendeu? É susceptível à drenagem, ao uso de tapes. É uma cirurgia que requer um trabalho bem intenso nessa recuperação. E em quanto tempo o paciente pode voltar às suas atividades? Por não ter nenhum corte, nenhuma cicatriz extensa, é apenas furos, ela pode voltar se sentindo bem 2, 3 dias depois. Só que vai usar as malhas, um bocado de compressões no rosto, mas não vai atrapalhar em nada as atividades laborais do paciente. Então, doutor Leão, deixe o seu contato para os telespectadores, para eles lhe conhecerem mais e tirarem suas dúvidas. É através do Instagram, Manuel Emílio Leão. Muito obrigada, doutor Leão, pela entrevista. E você que está em casa, após o intervalo, voltamos. Sim, já passou sim. Viu seus exames, tudo certinho, tudo direitinho. Alguma dúvida você tem? Só o tempo, quanto tempo vai durar a cirurgia? O tempo que vai durar é em torno de uns 40 minutos, mas a gente normalmente em cirurgia não cronometra o tempo não. O importante é a cirurgia ficar boa. Às vezes não adianta de nada eu ganhar 10 minutos, 15 minutos da cirurgia e o resultado não ficar bom, entendeu? Estou um pouco nervosa. Mas não fique nervosa não, que daqui a pouco vai passar tudinho, você está aqui de volta, está tudo certinho. Você da tardezinha já vai embora para casa, está bem para a noite. Também, quando querer sair daqui. Sai hoje ainda, viu? Certo. Ok? Tudo bom. Daqui a pouco o menino vem pegar você na maca para ir para o bloco cirúrgico. Lá a gente vai fazer a sua cirurgia. Ok?
Tudo bem, Ilane? Tudo bem. Agora que a gente já viu o passo a passo da cirurgia de Ilane, vamos conversar com ela a respeito de como é que foi todo esse processo, desde o pré-operatório ao transoperatório, e agora como é que você encarou isso aí tudinho. Tudo bem. Realmente, eu não estava esperando no momento. Foi uma surpresa quando você veio falar comigo e a gente combinou tudo. Então, assim, era um sonho. Era um sonho que eu tinha, porque realmente, depois da minha amamentação, eu fiquei sem peito nenhum. E, assim, era um sonho realmente. Você agora já está com o recém-operado ainda, mas eu já libero você para dirigir, entendeu? Isso que eu ia perguntar, para voltar à atividade física. Pode voltar à atividade física, entendeu? Já está quase um mês de cirurgia, eu já libero você. Ótimo. Certo? Tá bom. Aí você já está livre para fazer isso. Eu só não libero ainda para você levar sol de praia. Certo. São 60 dias. E também a alimentação. Algumas pessoas não têm problema nenhum, mas outras, às vezes como come alguma proteína estranha, tipo crustáceo, carne de porco, pode ter exacerbar um processo inflamatório, entendeu? Certo. Tá tranquilo. Então você está liberado agora e vida que segue. Então, doutor Leão, aproveitando que estamos aqui, queria muito agradecer a você e toda a sua equipe, que foi maravilhosa, e dizer que eu estou muito satisfeita com o meu resultado. Muito obrigada. O resultado ficou realmente bom, foi uma cirurgia sem nenhum problema, aconteceu tudo dentro do figurino, certo? Não lhe incomodou em nada, nem dor, nada. Então, foi tudo como estava previsto. Qualquer pessoa que queira também fazer essa mesma cirurgia dela, ou então alguma cirurgia dentro da cirurgia plástica, pode me procurar aqui, por esse telefone aqui abaixo. Olá, eu sou a doutora Larissa Cabral, mastologista, e hoje eu que assumo o microfone do programa e vou entrevistar o nosso querido doutor Emídio Leão. Tudo pronto para a entrevista? Tudo pronto, sim. Diferente tá desse lado, não é isso? Mas hoje a gente vai falar de um tema muito que gera muita curiosidade nas mulheres, que são as cirurgias da mama, tanto as estéticas quanto as cirurgias reparadoras. Então, para aquelas mulheres que tiveram câncer de mama e passaram pela retirada das mamas, quais as opções de reconstrução mamária que nós temos? A opção de reconstrução mamária mais efetiva hoje é o latíssimo dócil, entendeu? Com a musculatura das costas, certo? Faz também reconstrução ou com expansor, com colocação de silicone, ou com retais abdominais, levando a musculatura do reto abdominal. E existe ainda a possibilidade de ser feita através de retalho microcirúrgico, onde a gente tira o retalho de uma área do corpo, isola a artéria e veia e faz a reconexão das artérias mamárias que ainda ficam no local. Perfeito. A prótese de silicone, muitos pacientes às vezes ficam com medo, mas ela é uma opção segura? He questionado bastante o uso da prótese de silicone. Eu, com quase 50 anos já de medicina, comecei a usar as próteses de lisas, com duplo lumen. Depois essas próteses passaram a ter 5, 6, hoje tem 7 lumens. Cada capa reverte o silicone, que ali funciona como uma membrana plasmática de uma célula. E esse silicone ele pode suar, passando de uma camada para outra, e fazer reações, dando contracturas capsulares. Hoje essas próteses elas têm 8 camadas, certo? Elas são lisas, são texturizadas ou de poliuretano, e a colocação também varia, ela pode ser colocada subglandular, submuscular e mista, que a gente chama dual plane, entendeu? O uso de alças musculares, então são variações que vai depender da paciente e do tipo de mama que a gente quer reconstruir. Perfeito. E existe um tempo de validade para essas próteses? Existe aquela necessidade de troca sistemática? Foi muito divulgado que seriam 10 anos, entendeu? Mas se a prótese não fizer uma retração capsular, o ano passado tive a oportunidade de tirar uma prótese das antigas, de duplo lume, certo? Com 30 anos de colocada, e elas estavam boazinhas, entendeu? Então, depende muito da reação do corpo da paciente a isso. Essa reação, principalmente das pessoas que têm doenças autoimunes, às vezes faz com que, com menos de um ano, haja uma retração capsular e a gente precisa intervir. Ou mudando o plano, geralmente o plano submuscular, essa reação de fazer a contratura capsular é muito menor.
Pacientes com mamas grandes ou pitóricas, elas podem se beneficiar de mastopexia, mas hoje existem várias técnicas, de tempo de recuperação diferente. Então, como é que hoje a gente pensa nisso, na melhor técnica e um tempo reduzido de alta? A técnica mais usada na cirurgia de redução de mama é de Ivo Pitangui ainda, entendeu? É uma técnica consagrada e existem variações grandes, entendeu? Tanto para mamas pequenas como para mamas hipertróficas. Quando a mama é uma hipertrofia muito grande, a gente vê o sentido de manter a irrigação e a sensibilidade da areola, às vezes é impossível isso. E a gente parte para fazer uma redução com uma enxertia, entendeu? A parte enxertando a areola. Nesse caso, a paciente fica sem sensibilidade. Pois é, esse é um grande questionamento das pacientes quando vão fazer esse tipo de cirurgia, em relação à sensibilidade. Todas perdem, como é que a gente pode esclarecer isso? Tecnicamente e na teoria, não é para perder, já que a gente, do começo da cirurgia, faz uma manobra chamada manobra de Schwarzman, que é onde a gente tira só a pele e deixa o derma. E através do derma, toda a inervação fica mantida para a areola. Às vezes a parte da função da mama, da amamentação, se for uma ressecção muito grande, destrói bastante ducto galactófero e fica prejudicada a amamentação. Muito embora eu tenha tido várias pacientes que tenham feito reduções grandes e depois amamentar sem problema nenhum. Perfeito. É uma interrogação. É verdade. E o tempo de recuperação? Porque hoje, cada vez as mulheres querem voltar mais rápido à sua vida habitual, né? E como é que a gente orienta isso? Quanto tempo depois da cirurgia elas podem voltar a ter suas atividades normais? Para mim, o fator estético mais importante numa mamoplastia seria a cicatriz, certo? Então, o repouso do pós-cirúrgico gira tudo em torno da paciente ter uma boa cicatrização. Não, nem uma boa cicatrização, uma boa cicatriz. Porque cicatrização é só cicatrizar, e a cicatriz é a qualidade dela. Às vezes uma paciente com um ano e meio com cicatrização boa fica parecendo um arranhão. E às vezes outras pacientes que podem fazer uma cicatriz hipertrófica ou até queloidiana, fica uma coisa que qualquer homem que olhar assim, eu digo até que é broxante, entendeu? Doutor Leão, muito obrigada por essa conversa tão esclarecedora. Queria agradecer mais uma vez e suas considerações finais e seu contato para quem quiser lhe procurar. Aqui a cirurgia de mama é uma cirurgia bastante usada, certo? As técnicas dela, quase todas, foram feitas aqui no país, desde Ariê, era um paulista que fez, depois Pitangui, as técnicas de Liaci Ribeiro, onde faz as reconstruções, e a gente domina muito bem a cirurgia mamária. O nosso país é pioneiro nisso e é referência mundial. E quem quiser me encontrar, pode procurar pelo meu Instagram, Manuel Emílio Leão, onde vai encontrar todas as minhas referências. Muito obrigada, doutor Leão. E você em casa, continue conosco, voltaremos após o intervalo. Dona Tereza Cristina, então a senhora foi a escolhida pelo programa. E qual é seu sonho? Tirar essas manchas e essas rugas de expressão. Certo. Qual é a sua idade? 51. Eu quero lhe examinar melhor para a gente ver como é que vai ser esse tipo de operação para você, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui, doutora Tereza. Realmente a gente vai fazer uma suspensão, um lift nesse rosto. A incisão vai ser aqui pela orelha, na frente um pouquinho e atrás, para levantar todo esse complexo aqui que está caindo, como eu lhe falei. Certo? Aqui, ó, uma ligeira levantada na ponta do nariz, o código de barra, para fazer seu lábio ficar mais glamuroso, entendeu? E fecha o olho um pouquinho, tá vendo? As bolsinhas de gordura e um excesso de pele bem acentuado. Vê, ó, um afastamento da musculatura aqui, a gente vai corrigir isso aqui tudinho, para refazer essa linha da mandíbula, que isso aqui envelhece a pessoa. Isso é um caso bom porque é magrinha, entendeu? A pele obedece bem os levantamentos que nós vamos fazer na musculatura, ok? Ok. Nós vamos ter um resultado muito bom. A senhora já teve alguma doença grave?
Não. Que eu saiba, não. Tem problema de pressão? Não, a minha pressão é assim, 11/7. Ah, então é ótimo. 12 A glicose por 7. normal? Que eu saiba, eu nunca Certo. tive problema de taxa, não. Já se operou de alguma coisa? Já. Fez que tipo de cirurgia? Eu já fiz apêndice, já tive 3 partes cesáreas. Cesárea. E fiz uma de cisto. Cisto de ovário. Uhum. Ok. Então, mas não tem, toma medicamento algum? Nenhum. Tem alergia a algum tipo de remédio? Não, porque é tão difícil eu tomar um remédio. Certo. Eu Então nem é sei. completamente sadia. Mas É, nós vamos até onde comprovar eu sei. isso pedindo alguns exames seus. Exame parecer cardiológico, entendeu? Vai para o cardiologista fazer um eletro, talvez uma esteira, certo? Uma prova mesmo para ver se seu coração está funcionando bem. Escolhida dessa semana, Dona Tereza, já está trazendo aí seus exames. Vamos dar uma olhada, ver se está tudo bom. Espero que esteja tudo em ordem. Certo, vamos dar uma olhada aqui. Vamos marcar o dia, entendeu? Se E Deus deixar quiser, tudo certinho, tá, Tereza? Um Obrigada. abraço, até logo.
você vê que é uma cirurgia que normalmente não dói muito, apesar de nós tratando seu pescoço, fizemos um preenchimento na boca, certo? Dei um lift, não digo bem que é uma rinoplastia, mas fiz um lift no seu nariz, um levantamento no nariz, suspensão de toda a lateral do rosto, as pálpebras, e com 15 dias de operada nem parece que você foi operado.